Tive Trades, vamos lá. Vamos começar o programa de hoje. Obviamente que a gente vai rodar a vinheta do Trader Time. Está rodando. Legal. E vamos entrar no assunto de hoje. Tradicionalmente, vamos sempre abrir um programa com um assunto falando de análise técnica, análise gráfica, trading. E hoje o assunto que eu prometi na semana passada, porque eu estou identificando este padrão, a possibilidade de ocorrer este padrão em algumas commodities. E é o padrão do reversão de solavanco. E que padrão é esse? É o que a gente vai ver hoje. Reversão de solavanco, ele tem um nome mais completo, é reversão de solavanco e fuga, entre parênteses, de reversão, tá? Foi descrito em 1997 por Thomas Bulkowski. Eu acho que essa é a pronúncia correta. Essa pessoa aqui, o Thomas, tá? Ele é o cara que escreveu a enciclopédia dos padrões gráficos. Ele faz até estatística sobre os padrões gráficos. Ele descreveu esse padrão na revista Technical Analysis of Stocks and Commodities, que é uma revista de análise técnica e gráfica que tem nos Estados Unidos há muitos anos. Eu vou mostrar o site para vocês dessa revista, que eu acho que vale a pena sim acompanhar essa revista. Quem quiser assinar, eu acho também que é interessante. Bom dia, Ricardo! Bem-vindo novamente! Eu acho que é interessante dar uma olhada nessa revista. Eu confesso que eu não estou assinando ela, porque eu estou com tanta leitura para botar em dia que quando eu conseguir vencer algumas coisas, eu pretendo assinar. E eu já fiz uma degustação dela, eu tenho algumas versões antigas dela que eu estou lendo com calma. Enfim, é interessante, a gente tem que se aprofundar e ler o máximo possível. Vou mostrar depois o site da revista. E é formada, tá? Esse padrão de reversão é formado por 3 fases: introdução, solavanco e fuga. Vou mostrar para ficar bem objetivo, vou mostrar aqui num exemplo que eu achei, tá? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá, não tá, beleza, tá aparecendo. De um usuário do TradingView, tá? Que é o Lamonier, ele publicou em 2 de março de 2019, tá? E ele publicou esse desenho aqui do padrão que ele estava identificando na ação do BB Seguridade, tá? E o que vem a ser esse padrão? A gente tem uma tendência de alta, certo? Com uma determinada inclinação. Nesse caso aqui estamos representados pelo... Deixa eu pegar aqui, ó. Por este canal. E de repente os preços ganham uma nova trajetória mais acelerada, numa inclinação mais acentuada, tá? Então, essa tendência normalmente ela seria a introdução, e quando acontece essa tendência mais acentuada numa inclinação diferente, é chamada de solavanco, tá? E aí a gente tem algumas coisas que o Bulkowski ele fala para a gente determinar se realmente a gente está vendo um solavanco. E essas duas coisas são o seguinte: a distância da introdução, certo? O solavanco precisa ter no mínimo 2 vezes esta distância, tá? Não vou conseguir escrever aqui, mas 2 vezes. Depois eu vou mostrar para vocês em outro exemplo, tá? 2 vezes a distância e a inclinação. Esta inclinação aqui precisa ser preferencialmente acima de 50 graus, tá? Podendo ir até 45, tá? Mas tem uma outra medida. Ela precisa ser pelo menos 50% maior, o grau do solavanco, do que o grau da tendência anterior, tá? E aí o que acontece? Os preços sobem, meio que fazem um topo e de repente eles começam a dar uma lateralizada e rompem novamente para dentro, entrando no canal, né? O canal não é bem a descrição, tá? Mas o que é a descrição é o suporte, porque o solavanco, quando ele acontece, ele acaba formando uma linha de suporte. Quando os preços entram para dentro, tá? A gente vai identificar quando houver o rompimento, que vai ser a fuga,
que vai ser o rompimento do suporte do solavanco. Aqui tá bem interessante, tá? Porque esse usuário aqui ele fez toda uma descrição, né? Ele identifica a introdução, o solavanco com 63 graus de inclinação, tem um gap de fuga aqui, tá? Um gap de continuidade para baixo, né? E ele coloca aqui também o rompimento, né? A gente tem um rompimento da linha de tendência de alta, aquela primária, né? Inclusive até com pullbackzinho, tá? Então, mais ou menos nós temos aí o padrão de reversão em solavanco. Não é um padrão tão simples assim de identificar, tão trivial, tá? Ele precisa também, o Bukowski fala que na fase de introdução vai ter volumes medianos e que na fase de solavanco o volume aumenta, tá? Mais do que na fase de introdução. Eu vou mostrar isso para vocês nas commodities ali, que é onde eu acho que pode acontecer isso. Bom dia, José Itamar. Vamos lá, vamos para commodities, tá? Aqui, ó, eu tô trazendo o milho, tá? No milho a gente tinha um canal, né? Teve uma tendência bem acelerada no milho e de repente os preços ganham uma nova inclinação e uma nova puxada para cima. Eles meio que fizeram já uma correção em cima da linha que eles romperam do canal e voltam a fazer um novo movimento de alta formando um topo. Eu estou usando aqui para caracterizar o solavanco esta linha aqui, ó, tá? De tendência que ela tem uma inclinação de 46 graus. Esses 46 graus ainda estão no limite que o Bukowski fala, tá? Mas elas têm 50% a mais, porque se eu não me engano isso aqui são 26 graus de inclinação, tá? Então 46 tem 50% a mais, tá? Então daria para caracterizar. Outra coisa, né? A altura que eu estava falando para vocês, aqui até no exemplo não está bem medido, tá? Por questões do TradingView, mas aqui mais ou menos a distância dá uns 10%, tá? E quando acontece o solavanco, e eu identifico que o solavanco ele começa a partir do rompimento deste topo aqui, até ele romper o canal aqui, ó, o preço do milho ele anda 30%. Então nós temos 10% de altura da introdução e altura de solavanco nós temos 30%. Isso aí dá mais de 2 vezes. Legal? Outra coisa, né, que é característica desse padrão de reversão de solavanco é uma movimentação dos preços muito grande num curto espaço de tempo. E é isso que a gente tem no milho. O milho, ele subiu, essa pernada toda do milho deu 86%. E foram em 181 dias, ó, eu estou medindo aqui, ó, 86% em 24 barras, 124 barras, 124 pregões, que dá 181 dias. Cara, é um avanço dos preços bem significativo. E depois nós temos aqui, ó, que a gente pode dizer que vai ter o quê? Uns 60, talvez até menos, uns 45 dias, que a gente tem essa pernada de solavanco. O que a gente precisa acompanhar agora? Se vai romper esta linha, depois tem que romper esta, voltar a trabalhar aqui. E o que eu identifico como suporte, e isso não está muito claro na descrição do Bukowski, é esta linha aqui nos 481, que foi aonde ele rompeu o canal, tá? Então, teoricamente, a gente teria o padrão confirmado se romper aqui os 481. E aí não tem nem alvo, tá? Não é um padrão que está descrito com alvo. A pipoca do cinema ficou mais cara. Muita coisa está ficando mais cara, Ricardo. A inflação é o que está pegando agora no mundo inteiro, além do que está pegando bastante no Brasil. Tá? Então, vocês veem que tem algumas coisas aí no padrão. Outra coisa aqui, ó. A introdução, que seria esta parte aqui, tá? Ou esta parte aqui. Se eu olhar em termos de volume, ela tem um volume um pouco menor do que da fase de solavanco, tá? Mas a gente não tem diferenças assim tão significativas, que é um ponto que me põe um pouco em dúvida deste padrão aqui que eu estou identificando. Mas, igual, eu vou acompanhar isso. E quem sabe, né, a gente não consiga pegar aí um bom movimento
né? Faço uma apostazinha pequenininha, né? Ah, rompeu aqui, meu risco está aqui em cima, ou aqui em cima eu faço o ajuste e deixa correr. Vai que dá para pegar aí um grande movimento e aí fica muito interessante a relação risco-retorno. Enfim, eu estou vendo isso no milho, estou vendo na soja, mais ou menos o mesmo movimento, tá? Na soja aqui, ó, o tamanho da introdução, tá? A soja está até um pouco mais bonito graficamente aqui o desenho. Em torno de 8% e o solavanco foi em torno de 20%. Então são duas vezes, está caracterizado. Ela tem uma inclinação de 56%, que é melhor, tá? E esse 56%, se eu não me engano, a inclinação desta parte aqui é de 30%, configura os 50%. Vamos ver na questão aqui. Se isso aqui é introdução, essa partezinha aqui, ó, vamos ver questão de volume. Vou dar uma olhada aqui, uma checada aqui embaixo, ó, visualmente, tá? Para a área de solavanco. Novamente, que nem com milho, eu vejo uma leve diferença na parte de solavanco com um volume um pouco maior. Mas não acho que é uma diferença gritante. Enfim, já rompeu aqui a soja. Está trabalhando aonde? Ela está trabalhando em cima da linha do canal que ela rompeu. Então aqui a gente pode botar uma outra linha, depois eu vou botar isso no gráfico, a gente estudar e a começar a acompanhar este movimento. Vai que rompe, e aí nós temos realmente a caracterização, a formação, quando romper a linha de suporte do solavanco, que para mim é essa região aqui de 12,57, essa leitura que eu tenho do Bukowski. Legal? Então isso que eu queria trazer para vocês, esse padrão aí não é uma coisa muito usual, que a gente vê muita gente falando, tá? É a gente aprender mais alguma coisa diferente de análise gráfica e de análise técnica. Isso aqui é muito mais análise gráfica do que análise técnica, né? Já que na semana passada eu estava falando da caracterização entre as duas.